Oi, coisas lindas da minha vida. Olha eu aqui. Então, passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que provavelmente todos vocês já ouviram falar, ou em noticiário, ou já leram em algum livro, enfim, inteligência emocional. E o que seria isso, professora? Seria para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Porque uma pessoa em desequilíbrio emocional, essa pessoa ela não passa credibilidade, ela perde todo o controle. Já ouviram falar, por exemplo, uma pessoa que ela diz assim: "Ah, eu sei dirigir, porém eu não tenho carteira". Ué, mas você sabe dirigir e não tem carteira por quê? Todas as vezes que eu vou tirar a carteira, eu fico muito nervosa e sou reprovada. Essa pessoa provavelmente ela tem desequilíbrio emocional. Ela não sabe lidar com o fato de ser avaliada. E impede que ela tire a tal sonhada carteira de motorista. E isso não funciona apenas com a carteira de motorista. Isso funciona na entrevista de emprego. Muitas das vezes você quer tanto aquela vaga que você fica ou nervoso demais, ansioso demais e acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Quem nunca ouviu falar esse ditado? Então, gente, fácil manter um equilíbrio emocional? Não, não é. Mas nada mais é do que estudo e exercício. Quando a gente consegue entender e conhecer as nossas fraquezas, a gente trabalha em prol disso, para a gente procurar melhorar ou tentar pelo menos equilibrar. Eu lembro muito de um curso de medicina chinesa que eu fiz há algum tempo atrás, com um professor que eu respeito demais, inclusive ele é professor e médico, o Dr. Epaminondas, não sei se vocês conhecem, ele é de Friburgo, quem é de Friburgo já deve ter ouvido falar dele. Enfim, e eu lembro que em uma das nossas aulas, ele citou que o medo é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Por quê? O medo, ele é tão perigoso que em certas situações ele chega a baixar a nossa imunidade. Uma pessoa com medo, ela fica paralisada, ela deixa de viver. Se você tem medo de tudo, você deixa de experimentar muitas coisas e viver muitas coisas. Por exemplo, o medo, ele faz com que você já comece a colocar sua mente para pensar em 1000 coisas que possam dar errado. E você esquece que o não você já tem. Então, se você for enfrentar o medo, a chance de você ter algo positivo em prol disso é muito maior do que dar negativo. Porque o não você já tem. Se você focar nisso, o não já tem. Então, o que vier é lucro. Pode ser que você ultrapasse o medo e consiga o que você tanto queria. Só que o simples fato de você ter medo, às vezes você nem vai. E o fato de você não ir, você nunca vai saber o que te espera lá do outro lado. Então a gente... Ah, professora, o medo é sempre ruim? Não, o medo não é sempre ruim. Às vezes também, em alguns casos, o medo é o limite do ser humano, né? Tem certas ocasiões que o medo ele vem a nosso favor. É onde ele dá limite pra gente. Então é aquilo, nem tudo é bom, nem tudo é ruim. É a dosagem que dita o jogo, né? É uma dose de veneno em alta quantidade, ela nos mata. Na dosagem certa, talvez você só vá para o hospital fazer uma lavagem estomacal. A gente não pode ficar paralisado, ver o tempo passar, a vida passar, por medo de encarar os nossos medos. Durante algum tempo, eu tive medo também de algumas coisas. Só que eu fui me conhecer, descobrir qual a origem daqueles medos. E a partir daí, tentar vencê-los, né? O primeiro passo é a gente se conhecer, saber o que
te amedronta, o porquê aquilo te amedronta. A gente tem que sempre botar na balança. O meu medo hoje tá me fazendo perder muitas oportunidades na vida? Sim, eu preciso superar isso. Eu não posso continuar me ancorando no medo, dando desculpas por não ter feito 1000 coisas por conta do medo. Eu preciso superar os meus medos. Eu vou dar um exemplo muito bobo aqui pra vocês. Eu tenho medo de, apesar de ser apaixonada pela natureza, de quem me conhece, quem me segue, sabe que a maioria das minhas fotos é no meio da natureza. Só que eu tenho muito medo de bicho, por exemplo. Tenho medo de sapo, perereca, cobra. Mas eu amo fazer trilha, eu amo estar no meio da natureza, da floresta. E eu só tenho 2 opções. Ou eu fico em casa com vontade de fazer o que eu amo por medo desses bichinhos, ou eu pego e vou. Eu vou. Falar pra vocês que eu fico com receio, não é mais medo, receio de encontrar um desses bichinhos no meio do trajeto, do roteiro. Sim, fico. Mas isso não me aprisiona em casa, isso não me para, isso não me limita. Porque eu consigo ultrapassar o meu medo. O meu medo não é mais forte que eu. Eu sou mais forte que ele. Eu tenho domínio sobre os meus medos. Os meus medos não me paralisam. Por que eu tô contando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que às vezes... Desculpa, mas tá tendo obra aqui do lado. O barulho tá horrível. Mas acho que dá pra vocês ouvirem. O meu medo não pode me paralisar. Eu preciso ser mais forte que ele. Talvez eu não vou deixar de ter medo. Porém, eu não vou deixar esse medo ser mais forte que eu. Entendeu? É sobre isso. Passei aqui para falar isso com vocês, para vocês refletirem. Se tem alguém aí que tem medo de bloqueios, vamos conhecer os nossos medos, vamos entender o porquê dos nossos medos e vamos ser mais fortes que eles, para que eles não nos paralisem, né? Eu quis dividir mesmo esse desabafo com vocês, porque às vezes são através dos nossos depoimentos que a gente toca vidas e que a gente transforma a vida de alguém. E o meu objetivo aqui em dividir algum pouco da minha vivência ou do meu conhecimento com vocês é nesse intuito, para que pessoas se identifiquem e para que juntas a gente consiga fazer a diferença. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.